Queridos amigos, queridos ouvintes, sejam bem-vindos. Esse é o Mais Além, o podcast colaborador na divulgação da doutrina espírita. Eu sou a Euseni Baima e apresento o programa Conteúdos da Revista Espírita. Venho mês a mês reproduzir os artigos publicados por Allan Kardec nos anos de 1858 a 1869. Nesse mês de fevereiro do corrente ano, o Mais Além, sempre a pensar em quem não tem tempo para ler o livro, completa um ano de contributo na divulgação do Espiritismo, tendo como suporte principal a Revista Espírita. E após as férias de final do ano 2025, hoje é que retornamos ao nosso trabalho com a reprodução do mês de fevereiro de 1858 dessa renomada revista. Nós já sabemos, e vale sempre relembrar, que após a publicação do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, Allan Kardec passou a receber inúmeras correspondências de pessoas de diversas regiões que continham relatos que identificavam as manifestações dos espíritos que ocorriam em âmbito familiar. Kardec, preocupado com todo o manancial de informações, pensou em partilhar aquelas informações após estudá-las como nova ciência espírita e, claro, não ficasse apenas para si. Teve o cuidado de selecionar alguns relatos e trabalhar junto aos espíritos superiores que o acompanhavam, isso para publicar em periódicos mensais, um jornal de estudos psicológicos que denominou-se Revista Espírita, e assim chegou amplamente a diversas pessoas, e muito mais aqueles interessados em conhecer essa nova ciência. Relembramos que as publicações do mês de janeiro, aqui reproduzidas, Allan Kardec, através de seus estudos e investigações, explicou-nos sobre comunicação e manifestação dos espíritos, a quando dos efeitos físicos, como as batidas invisíveis em paredes ou mesmo imóveis. E através desses ensinamentos, percebemos que as formas de comunicações estão circunscritas ao tipo de espíritos desencarnados, isso por interesses diversos. E dito isso, iniciamos então o ano de 2026 com a reprodução do primeiro artigo da Revista Espírita do mês de fevereiro de 1858, o ano 1, o Jornal de Estudos Psicológicos. E passamos a ler da página 69 à página 71. Revista Espírita, mês de fevereiro de 1858, sob o título Diferentes Ordens de Espíritos. Um ponto capital na doutrina espírita é o das diferenças que existem entre os espíritos sob o duplo ponto de vista intelectual e moral. Seu ensino, a esse respeito, jamais variou. Não menos importante, porém, é saber que eles não pertencem eternamente à mesma ordem e que, em consequência, essas ordens não constituem espécies distintas. São diferentes graus de desenvolvimento. Os espíritos seguem a marcha progressiva da natureza. Os das ordens inferiores são ainda imperfeitos. Depois de depurados, atingem as ordens superiores. Avançam na hierarquia à medida que adquirem qualidades, experiência e conhecimentos que lhes faltam. No berço, a criança não se assemelha ao que será na idade madura. Entretanto, é sempre o mesmo ser. A classificação dos espíritos baseia-se no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que terão ainda de despojar-se. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível, e nos limites extremos, os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista de onde se considere a questão. Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, os quais podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais e mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam, porém, quais forem, em nada alteram as bases da ciência.
Assim é natural que, inquiridos sobre este ponto, hajam os espíritos divergido quanto ao número das categorias, sem que isto tenha valor algum. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a esta contradição aparente, sem refletir que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam-nos a forma, a escolha dos termos, as classificações. Numa palavra, os sistemas. Façamos ainda uma consideração que se não deve jamais perder de vista. A de que entre os espíritos, assim como entre os homens, há os muito ignorantes, de modo que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a crer que, por serem espíritos, todos devam saber tudo. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como neste orbe, os ignorantes, os inaptos a aprender uma síntese, a formular um sistema. Mesmo os que são capazes de tal apreciação podem mostrar-se divergentes quanto às particularidades, de acordo com o seu ponto de vista, sobretudo se trata de uma divisão que nenhum cunho absoluto apresente. Linnaeus, Jussieu e Tournefort tiveram cada um seu método, sem que a botânica, em consequência, houvesse experimentado qualquer modificação. É que nenhum deles inventou as plantas nem seus caracteres. Apenas observaram as analogias, segundo as quais formaram os grupos ou classes. Foi assim que também procedemos. Não inventamos os espíritos nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgamo-los pelas suas palavras e atos, depois os classificamos pelas semelhanças. É o que cada um teria feito em nosso lugar. Entretanto, não podemos reivindicar a totalidade desse trabalho como se fosse obra nossa. Se o quadro que damos a seguir não foi textualmente traçado pelos espíritos, e se é nossa a iniciativa, todos os elementos que o compõem foram hauridos em seus ensinamentos. Não nos restaria senão formular a disposição material. Os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, que devem ainda percorrer todas ou quase todas as etapas. Caracterizam-se pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os espíritos bons. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Esta divisão nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem positivados. Só nos restava pôr em relevo, mediante subdivisões em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Com o auxílio desse quadro, fácil será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos que podem entrar em relação conosco e, por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que merecem. Além disso, interessa-nos pessoalmente porque, como pertencemos, por nossa alma, ao mundo espírita, no qual reentraremos ao deixar nosso invólucro mortal, ele nos mostra o que nos resta fazer para chegarmos à perfeição e ao bem supremo. Faremos, todavia, notar que os espíritos não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe, sendo sempre gradual o progresso deles e muitas vezes mais acentuado num sentido do que em outro. Pode acontecer que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias, o que seus atos e linguagem tornam possível apreciar. Queridos amigos, queridos ouvintes, encerramos a reprodução com as considerações de Kardec sobre as diferentes ordens de espíritos e que no próximo episódio 16 daremos continuação desse tema com as classificações dessas ordens. Queremos agradecer a todos o apoio desse trabalho na divulgação da Revista Espírita, que vai consolidar o estudo do Espiritismo, agregando nossos valores espirituais.
E para quem deseja alargar mais conhecimentos sobre a Revista Espírita, vamos sugerir o canal da FEP no YouTube. Em especial, a live Encontros com a Revista Espírita, uma rúbrica do programa Às Sextas na FEP, com reflexões sobre os relatos publicados por Kardec. Vale a pena assistir. O Mais Além agradece o carinho e a atenção de todos. Votos de luz e paz em vossos corações. Até breve, meus amigos.